E na ciência, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de troca de material genético. Então, a partir do momento que não houve troca de material genético, a gente entende que é uma reprodução assexuada. Lembrando que esse A que está aí no comecinho da palavra, né, que é o prefixo no caso, ele vem do grego. E em grego A significa não, ou alguma coisa assim, tá? Mas pelo menos esse A é negativa, tá? Então assexuado quer dizer que não é através do sexo, tá bom? Muito bem. Então, ó, isso, então está representando como que uma bactéria, olha, bactéria não é planta, bactéria não é animal, e ela faz desta forma. Ela também tem uma forma que ela faz trocando material genético, tá? Mas ela também se reproduz desta forma aí, que a gente pode chamar de bipartição ou cisciparidade. Tá vendo? Ela é uma, e essa uma se transforma em duas, tá bom? Bom, se a gente pensar num animal, então, perdão, no animal não. Aí a gente está falando de um ser unicelular procarionte, lembra? Que é aquele que não tem o núcleozinho na célula, tá bom? Mas a gente vai ter também um ser vivo eucarionte, que também pode se reproduzir desta forma por um processo chamado mitose, ó, tá aí na tela para você. Então, o que que é? Esta celulinha, pode deixar essa imagem aí, que eu vou tentar fazer um desenho aqui. Vamos ver se eu consigo. Porque às vezes dá a impressão que é o seguinte, que vai virar 3 células. Não é isso, tá? Esta célula aqui, ó, ela vai sofrer um processo de divisão, tá bom? Como se ela estivesse se fechando aqui, né? Agora tem que... É que o desenhista aqui não é lá muito bom, entendeu? Mas é mais ou menos assim. Deixa eu repetir aqui porque não ficou legal. Ó, é assim, ó. Ela tá assim, certo? E aí ela começa a sofrer uma deformação assim. E dessa aqui, então vai se deformar e transformar em 2. Tá? Então não tem 3 células aqui, tem só 2. É uma que se partiu ao meio e se transformou em 2. Por isso que a gente chama de divisão celular, né? Porque é uma célula que se dividiu e se transformou em 2. Tá? No caso aí está escrito protista, porque pode acontecer aí com protozoário, com algas, tá bom? Que vão fazer esse processo também. Que também pode ser chamado de bipartição, tá? Mas esse processo acontece até no nosso corpo, mas aí não é para reproduzir, é para o corpo crescer, desenvolver e tal. Bom, aí é o seguinte, nas plantas, vocês falaram das plantas, eu fiz um experimento, tá bom? Como é que eu fiz? Eu peguei uma batata doce, ó, eu cortei ela em 6 pedacinhos, e aí eu coloquei no copinho com água, porque a ideia era que ela brotasse, tá bom? Então era essa a ideia. A gente chama isso de fragmentação, porque eu fiz fragmentos da batata e a partir daí a esperança é que ela brotasse. Olha como é que ficou o experimento. Isso aí eu fiz no dia 12 de maio, olha, já faz 32 dias que eu fiz isso. Só que a gente está numa temperatura fria, né, etc e tal, e aí não tive assim um resultado esperado. Tá? Dos 6 pedaços, 2 praticamente eu perdi por causa de ataque com fungo, tá? E os que eu achei brotinho aqui, ó, tá vendo? E tem um outro aqui. Deixa eu esconder meu dedo feio, que tá tudo destruído aqui. Ó, o brotinho aqui, tá vendo? Ó os 2 juntos aqui, ó. Certo? Ó a raizona aqui enorme. Tá vendo aí? Mas não nasceu broto ainda. Então, para dar menos trabalho para trazer, eu trouxe esses. Detalhe, tá? Eu coloquei isso tudo numa caixa de sapato, e aí eu enrolei com aquele filme de cozinha, né, aquele plástico filme, e ficou como se fosse uma estufa, porque a ideia era proteger de criar mosquito da dengue, etc. Mas, ainda assim, com uma temperatura que tem estado baixa, né, talvez não tão baixa quanto em Cotia, mas tem estado baixa, aí talvez demore um pouquinho mais para desenvolver. E eu quero saber se é assexuada, porque não houve troca de material genético aqui. O que eu fiz? Eu cortei, eu fragmentei. E é importante entender isso, porque vocês colocaram brotamento, legal. A ideia do brotamento é essa mesmo. Só que no caso aqui eu fiz fragmentos. Então fragmentei e aí brotou. No brotamento, normalmente a planta já está lá e começa a nascer um novo broto, e isso pode dar origem a um outro ser vivo. Tá bom? No caso aqui eu fragmentei e a partir daí brotou. Muito bem.
Aí, dito isto aqui, eu quero saber o seguinte, será que, eu vi aqui planta, será que animal pode ser produzido dessa mesma forma aqui? E eu peguei como exemplo também a estrela do mar, né? Ela tem essa peculiaridade que você tem que... É lógico que você não vai fazer isso, né? Porque deixa o bichinho viver em paz, você não vai pegar ele lá e fazer isso. Mas desde que tenha um pedacinho aqui do centro, né? Se você tirar uma parte aqui, cada parte dessa pode gerar uma nova estrela do mar, tá bom? Mas ela tem que carregar um pedacinho do centro ali, senão não dá certo. Tá? E aí falaram da planária, aí também a gente fez até experimento quando eu estava na faculdade e tal. Então de fato tem vários que fazem isso e são animais. Bom, tem um outro processo que eu sempre conheci como assexuado, mas eu já vi em livro de universidade como sexuado, que é um processo chamado de partenogênese. O que é isso? É quando o óvulo não é fecundado e mesmo assim ele vai sofrer divisões e vai gerar um novo ser vivo. Isso acontece com o escorpião amarelo, acontece com as abelhas, no caso os zangões, são gerados por partenogênese, por óvulos não fecundados, tá? E em plantas acontece bastante também. Então, é um processo que para mim é assexuado, mas eu sei que existe em alguns livros aí que vai aparecer como sexuado. Então, se você viu como sexuado, né, acho que vai depender muito do livro que você leu. Mas até onde eu entendo, não houve troca de material genético, então é assexuado. Tá bom? Então, partenogênese, o que é mesmo? É quando o óvulo, sem ser fecundado, ele vai se desenvolver num novo ser vivo. Isso é partenogênese. Tá bom? Bom, então eu dei 2 exemplos, mas tem mais, tá? É só para criar aí um start aí, dá para você debater na escola se você quiser, etc. Fazer pesquisa na internet, você vai encontrar um monte de coisa legal. Tá bom? Muito bem. Então, olha aí. Nessa aula nós vimos aí, então, alguns exemplos de reprodução assexuada em bactérias, protistas, vegetais e animais, tá? Então, só para você entender aí o que foi visto nesta aula. Tem mais